Um assunto muito interessante e que me consultam frequentemente sobre ele é saber por que os componentes eletrônicos queimam. Não existiria uma maneira da gente saber quais são os componentes que vão queimar num aparelho e assim já nos prevenirmos e esse componente que está sujeito a uma falha mais curta, em tempo mais curto, a gente já tirar do processo de fabricação? Infelizmente não, porque a gente fabrica os componentes baseados em materiais que podem ter impurezas. O próprio processo de fabricação pode sofrer alterações imperceptíveis quando ele ocorre, então fica impossível a gente ter uma previsão exata. Mas a gente pode ter uma previsão estatística, e é isso realmente o que se faz. Então, quando se projeta um equipamento, nós podemos prever quantos equipamentos vão apresentar falhas num determinado período de tempo. É interessante a gente observar que as curvas de vida útil dos componentes, elas são semelhantes a um U. Elas são como se fizessem uma ondulação para baixo. No início, a taxa de falhas é maior. E à medida que o tempo passa, as falhas vão diminuindo. E só depois, quando o componente chega lá no final da sua vida útil, é que essas falhas começam a aumentar de novo. Então, nós podemos, através desse tipo de curva, primeiro, saber qual vai ser a vida média daquele componente num equipamento. E com isso, estabelecer também a faixa de tempo em que o aparelho pode ser utilizado, a sua vida útil. Isso é muito importante, porque, dependendo do aparelho, a gente precisa saber quanto tempo ele vai durar para poder fazer a sua substituição no momento em que ele não comece a apresentar falhas graves, principalmente se ele envolver segurança, se ele envolver saúde e outras coisas semelhantes. Então, é interessante a gente observar que, para os componentes eletrônicos, é muito importante a gente se preocupar com a sua vida útil. Por quê? Se nós temos um componente que está sujeito a uma falha em 1 milhão num circuito, esse componente vai contribuir com a sua presença na durabilidade do circuito inteiro. 2 componentes já vão significar uma falha em 500 mil. Se o circuito estiver 1000 componentes, nós já temos uma falha em 1000 num curto período de tempo especificado. Veja que se você vai trabalhar num projeto industrial que você pretende fabricar, é muito importante você verificar a durabilidade dos componentes e procurar os melhores fornecedores. Eu tenho aqui uma tabelinha interessante que está inclusive no meu site, que mostra quais são os componentes que mais falham. Por exemplo, isso aí é falhas por milhões de horas. Então, isso aí é dado por, inclusive, uma equaçãozinha que entra uma estatística. Os circuitos integrados apresentam 10 falhas. Circuitos analógicos, 10 falhas. Transistores de potência, 100. Diodos de silício, somente 3. Mas, por exemplo, os LEDs, eles reduzem a sua taxa de brilho em 50%, numa taxa de 500 em 1 milhão de unidades. E aí temos as conexões tipo WRAP, que são muito confiáveis, 0,0025, as conexões de encaixe, 0,3, a conexão soldada, 0,5 e assim por diante. Quando se fizer um projeto, é interessante ver o número de componentes, quais são seus tipos, o número de conexões, quais são seus tipos, e através de um estudo estatístico, você pode conhecer a confiabilidade do seu aparelho. E mais do que isso, você pode melhorar se você notar que tem algum elemento que está contribuindo para uma durabilidade menor. É um assunto muito interessante para os makers. Comprem produtos de qualidade para que vocês aumentem a vida útil do seu equipamento, para que eles apresentem uma taxa menor de falhas. Porque não é só o tipo de componente que está envolvido, mas sim o cuidado que o fabricante tem na sua produção. Até mais.